Não, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: se tem como. Em quanto tempo que o Corinthians passa a ser positivo e deixa de ser negativo? Que a gente Tendo uma administração séria, correta e profissional. Como é que você imagina esse tempo para o Corinthians deixar de ser negativo? Olha, tudo depende de fato da capacidade do que a gente estava comentando aqui de aumentar a receita. Tá? Porque o ciclo vicioso... E diminuir a despesa. Não precisa nem diminuir. Deixa onde está. Tá? Se puder diminuir, diminui? Óbvio que sim. Mas qual o ponto, cara? E acho que isso é uma coisa que o torcedor deve estar preocupado. Que a gente vai ficar... Quando eu falo que a gente demora 2, 3 mandatos fazendo tudo certo para arrumar a questão da dívida, tá? Ou para ter uma dívida com a qual a gente consiga conviver em capacidade de competir de igual para igual com os nossos principais concorrentes, tá? Se a gente vai demorar 2, 3 mandatos para fazer isso, então falando de 6, 10 anos, vamos arredondar para 10 anos. Tá? O importante é, Fabrício, é que não vai faltar dinheiro para ter um time competitivo. Vai ter time. Cara, o nosso orçamento pro futebol, ano passado, era 20 milhões por mês. Na conta que eu fiz ali, a gente terminou o ano com 30. Depois daquela janela intermediária, que vieram uns 3 jogadores, depois tem a última, né, a última chegada lá do mês, quando a gente pega, a nossa folha deve ter ido para uns 30, e aí você tem aqui, beleza, você está falando de setembro a dezembro, você estourou ali em 10 milhões a receita, na folha do futebol. Só que veja, isso representa 40 milhões em 2024, mas 120 em 25. Entendeu o tamanho do problema? E aí você empurra para o ano seguinte esse crescimento de despesa. Então, o grande desafio aqui é eficiência. Como é que eu consigo, dado que eu tenho a terceira folha do país, como é que eu consigo girar um elenco e construir um time competitivo com a terceira folha do país? E é possível? A gente já fez, né? A gente já fez mais com menos. Você teria contratado o Memphis Depay? Cara, é muito difícil você falar de individualizar a decisão. Eu acho que aqui, Cascão, tem um ponto importantíssimo, que é o seguinte. Claramente você tem uma última janela ali que foi vamos chamar de correção de rota? Emergencial. Emergencial. Tá? Eu acho que a grande questão é como é que você volta para o início. O que eu tinha que fazer antes para não precisar ter uma janela emergencial no final do ano? Tá? Cara, a gente teve 18 técnicos em 10 anos. Né? Se a gente pegar os últimos... No 2023 a gente teve 3 técnicos. Em 2024 a gente teve 3 técnicos. Faz quantos anos que a gente não tem um técnico que faz uma pré-temporada e fica pelo menos até o ano inteiro? Já não vamos ter esse ano. Já não vamos ter. O técnico que fez a pré-temporada não é o mesmo que está lá. Né? Sem contar que a gente teve experiências como o Lázaro, como o Silvinho, né? que hoje está lá despontando, mas que aqui era experiência ainda, mas assim, a gente não tem planejamento, cara. Então, assim, falta método, falta planejamento, falta modelo, falta execução. Você falou do Memphis, eu quero fazer uma outra pergunta. 5 mil pessoas. Rapaziada, online. é o seguinte, você está assistindo a gente, de repente você não está inscrito. Não só, a gente tem 73 mil inscritos no nosso canal aqui. Tem 5 mil online e tem muita gente que não está inscrito. Então se inscreva no nosso canal para dar esse moral, para a gente chegar aos 75 mil, beleza? É só se inscrever. Ajuda nós, porque ajuda o YouTube nós. não está ajudando. Só em relação ao Memphis, essa pergunta do Jean Lucas é muito boa, tá? Vai abrir a caixa preta e branca do Coringão, expor toda a podridão dentro do clube. A Chapa 82 é a favor da reforma. A gente até responde essa pergunta, mas em relação ao Memphis, você concorda com o modelo de negócio que foi feito com o Memphis Depay forrado de gatilhos? Você concorda com esse tipo de modelo? Com o modelo, quando você alinha objetivos de entrega à remuneração, eu não tenho como discordar do modelo. Posso até discordar dos valores. Entendi. Tá? Mas o modelo falou assim, poxa,
Eu acho que é alguma coisa que, pensando em modelo, é alguma coisa para olhar para frente e, obviamente, estão falando que a gente tem que se comparar com o mercado, né? Então, se só eu pagar variável, de repente o jogador não vai querer vir para cá, vai para um outro clube que vai pagar fixo para ele não vai correr o risco de ter de não alcançar a variável. De não alcançar os gatilhos dele. Agora, em termos de modelo, o modelo é bom. Mas lembrando que o Augusto Melo conseguiu pagar para o Memphis Depay a premiação maior do que a premiação para o Memphis maior do que a premiação do campeonato, uma coisa inacreditável, né? Falta conta matemática ali para o Augusto Melo, porque não é possível, né? E nessa ideia de planejamento, posso fazer só uma... Pode fazer o que você quiser do otimista. Não, nessa ideia só lembrando que a galera tem que assistir de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã o Do Otimista no Alambrado News. Se existisse o troféu imprensa Corinthians, o Do Otimista ganharia como revelação da temporada. O pessoal anda puto no Corinthians lá, que eu falo umas groselhas. Você meteu o pau no core lá. Os caras ficaram bravos. Você tinha até certa razão, mas foi a forma. Você acha que eu adjetivei demais? Eu acho que você deu uma exagerada. Foi foda. O Rosala. Aí, garoto. Rosala. Você aprende uma hora, né? Rosala. Você tem um modelo de administração da Arena que você fala muito, né? Que é a história de você criar um fundo imobiliário, fazer algumas coisas nesse sentido. Isso é boa. E o corintiano comum, né? Que todos tipo somos. A gente não está acostumado com essas coisas. Opa, beleza? Tá vendo o vídeo no celular? Não esquece de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Bom vídeo pra você, um abraço. O Cascão ainda investe em vários fundos aí e tudo mais. Fundo, eu investia mais em fundos. Você investe muito Hoje em dia eu não estou investindo em nada. Né? Então, explica para o corintiano o que é esse projeto da Arena. A gente viu que a Faquinha, apesar de ter arrecadado muito, um valor recorde, aliás, parabéns aí ao Ale, os caras dos Gaviões lá, mas ficou muito longe do valor que o Corinthians precisa pagar e a gente sabe que isso impacta financeiramente o Corinthians. Qual seria a solução que vocês propõem dessa ideia do fundo imobiliário? Como o corintiano participaria disso? Muita gente confunde isso com venda da Arena, os recebíveis que ela pode ter de estacionamento, de lanchonetes, de tudo mais. Explica para o corintiano comum. Explica para mim que eu também quero saber. Vamos lá. Vocês sabem que o Fundo Arena é um CNPJ à parte do clube, né? Mas o clube, todo fundo, ele tem um cotista. Né? Quem são os cotistas do Fundo Arena? Você tem lá, tecniquez um pouquinho, mas você tem cotas sêniores e cotas subordinadas. Tá? Uma participa do risco, a outra é um investidor que você remunera. Então, qual que é a diferença? Eu, como cota sênior, eu coloco o meu dinheiro lá, eu empresto para a Arena, tá? E se a Arena não der resultado, eu perdi dinheiro. Sim. Tá? Aquele cara, o outro cotista da cota subordinada, ele coloca dinheiro porque eu prometi pagar para ele uma remuneração. Então, por exemplo, fundo de recebíveis que alguns clubes estão fazendo. Tá? Esse fundo, ele capta dinheiro no mercado, a CDI mais 7, ele tem 2% da taxa de administração, ele empresta para o clube a CDI mais 9. E ele tem como garantia todos os recebíveis do clube e tal. Né? Então, alguns clubes, algumas empresas do mercado estão usando esse modelo. Mas veja, gente, não brota dinheiro. Tá? O que ele está fazendo lá? Está antecipando receita. Ele só faz isso se ele precisar, se ele tiver buraco de caixa, que o Corinthians tem. Tá? Falando da Arena especificamente, como a cota subordinada é do Corinthians, na verdade é de uma estrutura que tem um fundo dentro do outro, tal, mas enfim, isso aí não vem ao caso, é só para efeito de pagar de inteligência tributária. Tá? 100% da Arena hoje é do Corinthians. Parênteses, é por isso que o Corinthians precisa colocar os números da Arena dentro do balanço do clube. Porque é uma subsidiária integral. E aí fica parecendo que o balanço do clube foi reprovado só por causa do déficit. Só ler o parecer do Core, cara. O déficit é um detalhe da reprovação. Você tem uma série de outras coisas, entre elas, você estourar a despesa, entre elas, você não apresentar o balanço da Arena. Mas vamos lá, falar do fundo imobiliário. Qual que era a ideia aqui? Você ter a Arena
ela é um ativo hoje, você tem algumas formas de calcular o valor daquele ativo. Tá? Você pode calcular pelo valor que você pagou, você pode calcular pelo valor que... quanto custaria construir um do zero hoje. Então, né? Um chama valor histórico, outro chama construir do zero, chama reposição, e você tem comparação com pares. Né? Então imagina o seguinte, eu vou lá, comparo a Arena Corinthians com o MRV, com o Allianz, com comparáveis. Né? Assim, quanto vale o estádio? Vale a última avaliação que eu vi do valor histórico, que foi, salvo engano, da KPMG, avaliava, isso está defasado, né, porque faz tempo essa história, avaliava o estádio alguma coisa da ordem de 1,2 bi. Tá? Então, muito bem. Imagina você tá vendendo para o torcedor num modelo muito parecido com a vaquinha. Então, eu estou sentindo... Muito parecido com a vaquinha. Você poderia, inclusive, ter feito cotas desse fundo imobiliário de R$10, do mesmo jeito que a gente fez a vaquinha, e é como se cada torcedor estivesse comprando um tijolo da Arena. Tá? Poderia ter sido feito desse jeito. Qual que era a vantagem de fazer desse jeito? As duas coisas podem coexistir, mas a vantagem de fazer via fundo imobiliário é que você remunera aquele investimento. O investidor. Você como Arena, você pode dizer para ele o seguinte, fala assim, cara, eu vou te pagar uma remuneração pelo que você está colocando aqui. O que eu faria? Proporcional ao valor. O que eu faria se eu estivesse lá? Eu não pagaria para ele uma remuneração de mercado. Tá? Faz de conta, o mercado paga para isso a inflação mais 6% ao ano. Falei assim, cara, eu te pago a inflação mais 3%. Mas para que fazer isso? Porque esse investidor da Arena, ele precisa ter um outro motivo para investir na Arena. Ele não quer o dinheiro, ele quer uma experiência. Ele é uma experiência, é o nome dele na parede, por exemplo, o diploma que ele recebeu no Doi Arena. Né? Ele tem alguma coisa intangível que compõe para essa pessoa. Por exemplo, você pode ter um combinado disso com um pacote de venda das cadeiras. Tem fila para comprar cadeira. Ver um treino do Corinthians. Né? Tem que ser criativo. Mas fala assim, mas por que tem que ter isso? Exatamente para você não ter alguém que não seja corintiano tendo interesse econômico em comprar esse negócio. Tá? E outra, mais para frente, você pode até deixar... Gente, tudo tem que combinar na largada. Eu posso, por exemplo, quando eu vendo isso para o torcedor, eu posso combinar com ele que eu tenho o direito de recomprar isso dele num prazo determinado, pagando para ele a remuneração do período. Ou seja, eu posso dizer para ele, põe a grana aqui, eu te remunero essa grana ao longo do tempo, e daqui a 2 anos eu recompro isso de você. E essa operação é simples de ser feita? Cara, simples, não é simples. No tempo. Tal. Assim, é uma operação que tem que estruturar, um banco tem que liderar isso, você tem que ter outros bancos que distribuem. Cara, a gente está falando de potencialmente... Quanto poderia arrecadar quanto, se imaginando assim? Olha, sim, sem fazer conta, sem fazer conta e sem ser super arrojado na valorização do ativo. Otimista, como do otimista. Cara, você poderia captar pelo menos 600 milhões nessa operação. Que é quase o valor do estádio. O valor do estádio é 1.200 bi. Não, né? é o valor da dívida, perdão. Que está em 706, acho que Então, mas tem um outro detalhe aí. No início. Então, vamos lá. Que isso é um pouco mais delicado, porque aí tem mais tecniquez no meio, né? Porque quando você tem no balanço do banco alguma coisa lançada em prejuízo, por que o banco faz o feirão de crédito? Sim, porque diminui. Quando você antecipa, o valor diminui. Sacou? Então, assim, você... Não é 700 e pouco. Se você pagasse, se você cairia para quanto, mais ou menos? Não vem com precatório, não vem com fundo de compensação de variação salarial, não inventa. Sim. Né? Se você consegue pagar você captou esse dinheiro vendendo cota, se você conseguir pagar isso em
vamos chamar em dinheiro, à vista, né? Você consegue, é como se você estivesse fazendo você na pessoa física, você ficou devendo no cartão, aí o banco te chama e fala assim, cara, eu vou te dar aqui 50% de desconto. Acontece muito isso. Se a vaquinha tivesse arrecadado uns 400 pau, quitava essa parada, talvez. Acredito que sim. Mas nesse modelo, tem o intangível que você falou, que é para desestimular quem não é corintiano para entrar nesse mercado, mas do que é tangível, né? De valor financeiro, você teria que ter algum tipo de cessão de uma receita da Arena, seria isso? Sim, o resultado da Arena, imagina que você vendeu 49%, vamos arredondar para 33%, para fazer um terço. Tudo que a Arena der de resultado, um terço desse resultado, você vai usar para pagar a remuneração daquele dinheiro. Né? Veja, você deixa de dever para o banco e você deixa de ter uma dívida e você passa a ter um sócio. Qual que é a principal diferença? A dívida, você tem vencimento, prazo, você tem que pagar. O sócio, você só paga se você tiver resultado. Tá? E o que é contraintuitivo? Você, que não é tão fácil, não é aquele negócio que a gente acha óbvio, né? É o não óbvio. O que é o não óbvio aqui? Você, como investidor, você deveria exigir um retorno maior sendo acionista do que o banco emprestando. Tem que custar mais para a empresa, porque o risco de você não receber é aquele negócio não dar resultado. Sim. Se você tem mais risco, tem que custar mais caro. Só que nesse caso específico, como você está falando que tem o componente paixão no meio, sim, né? E, por exemplo, vou fazer um pacotão com a minha cadeira lá, que eu tenho a cadeira para mim, minha esposa, minha filha, meu filho, vamos fazer um pacotão aqui, você investe tanto, você recebe 5 anos da cadeira e mais aquela remuneração abaixo do mercado, por exemplo, né? Fazer alguma coisa que me estimule e ao mesmo tempo faça com que só corintianos invistam nesse negócio.